Língua portuguesa, matemática, história, geografia, definitivamente vida de professor não é fácil. Alegrias e desafios, caminhos, possibilidades, respiração. E vida de professora é menos fácil ainda, porque na sociedade em que a gente vive, as mulheres precisam o tempo inteiro provarem e se provarem no mundo. Mas a gente está aqui em mais um Vida de Prof, para conversar com duas professoras, duas mestras. Queria que vocês se apresentassem, por favor, para o nosso público. Eu me chamo Esté Brandão e sou do oeste da Bahia, em Barreiras. Oeste da Bahia, professora de qual componente? De língua portuguesa. Meu nome é Lucivânia, eu sou professora da área de linguagens, né? Formada em letras e artes visuais. Duas professoras de linguagens, né? Língua portuguesa e artes. Professoras, eu queria que as senhoras começassem falando um pouquinho sobre o que as motivou a serem professoras. Essa memória mesmo, né? Daquele momento que diz assim, eu quero atuar na sala de aula, eu quero ser uma educadora. Como é que pintou isso para vocês? Para mim, foi mais assim, a memória afetiva das minhas tias, depois da minha prima, que começou também na carreira, e das minhas próprias professoras, né? E o meu gosto por literatura. Eu gostava muito, sempre gostei muito de ler livros, né? Até hoje faço parte do grupo de leitura. Então, isso foi o que mais me motivou na época. Carlos, se eu te contar que eu nunca quis ser professora. A minha mãe queria ser professora, e aí eu fiz magistério na época, depois eu fui fazer a faculdade de letras. E eu confesso que eu me apaixonei na sala de aula. Então, eu iniciei, primeiramente porque eu precisava trabalhar, mas na sala de aula eu me tornei professora. A prática levou você ao entendimento, né? Que interessante isso. Falando um pouquinho de práticas, já que vocês falaram das motivações, tem na memória de vocês alguma prática, alguma coisa que vocês tenham realizado em sala de aula, nessas trajetórias de vocês, algo que tenha marcado, assim, isso me marcou positivamente, ou isso me marcou, me frustrou, foi um desafio tão grande para mim que eu não queria passar mais por isso. Algo marcante na carreira de vocês. Na minha, sempre tem várias histórias, né, que são marcantes, porque através dos alunos a gente descobre que o nosso trabalho realmente é transformador. Mas, assim, eu fiz um trabalho através de um projeto chamado Revirando Espelhos, numa comunidade de Itaguá, onde os alunos que moravam ali tinham vergonha de falar que eram da zona rural. E a partir do projeto que eu fiz com fotografia e tentando mostrar o lugar que eles moravam de uma maneira diferente, né, a visão de alguém que estava vindo de fora, e fez com que esses alunos eles se sentissem valorizados, né, e esse projeto eu apresentei no Peru. Então, assim, foi algo muito marcante na minha vida. É uma coisa boa, né? É uma coisa maravilhosa. Em geral, a gente é marcado muitas vezes por coisas que são desafiantes e ruins. Então, a sua memória te leva para uma realização, né? A minha, eu tenho uma aluna, que era minha aluna da EJA, né? Eu convidei ela para participar do Fácil. E ela, tá, professora, então vamos começar a compor a música, né? A melodia. Ela entrou depois disso para aula de canto e hoje ela é cantora lá na região, né? Ela trabalha só com isso. Ela largou a outra profissão dela, ela era vendedora, e só trabalha com isso hoje, faz sucesso lá na nossa região. Então, acho que isso é um efeito positivo que eu tenho assim, na realização da prática dentro da sala de aula, com outros alunos também, que depois eles possibilitam para eles outros rumos dentro da vida dele, dentro da sociedade. A professora falou sobre fotografia, né? As mídias digitais e a relação das mídias com a arte cada vez mais estão fazendo parte do cotidiano escolar. Nós temos, inclusive, na própria BNCC, entre as competências, a competência da compreensão da cultura, do fazer das mídias digitais, né? Queria saber se vocês duas têm alguma experiência. Você falou de fotografia, mas como é que vocês percebem essa importância da cultura digital como um todo na escola? E, junto com essa pergunta, uma outra coisa. A presença do aparelho celular na sala de aula. Como é que vocês veem isso? A cultura digital de um lado e o aparelho celular. Ele ajuda, ele atrapalha? Eu sempre digo que o professor tem que saber lidar, né, com essas tecnologias, porque é algo que os alunos eles têm nas mãos. Eu procuro conciliar, né, utilizar o celular
para algo positivo. Claro que eu percebo que, de uma certa forma, né, o excesso do celular também tem atrapalhado bastante. Né? Então, às vezes, os alunos eles estão ansiosos, chegam na escola sonolentos. Então, teria que haver um trabalho não só da escola, mas também da família, para saber de que forma utilizar, o momento de utilizar o celular, para que utilizar o celular. Mas eu considero que é positivo, né? Como minha avó fala, tudo no limite, né? Nem mais nem menos, tem que saber usar de forma positiva. Tudo tem o seu lado, né? E assim, como eu trabalho muito com o ensino médio e língua portuguesa, que não é uma disciplina assim tão fácil, né? A língua portuguesa ela é complexa também. A gente trabalha com o celular e eu percebo, tem a plural agora, né? Que a gente trabalha plural, que a gente está ali trabalhando com o celular, com uma atividade direcionada, e eles estão fazendo outras coisas também. Então, a gente tem que perceber também essa maturidade, trabalhar a maturidade desses alunos com o uso dessas tecnologias, né? Para que usar também. E é em todo momento que a gente pode usar, que eu sempre falo, assim, eu não proíbo, porque a gente tem outras necessidades, né? Se você tem um celular, está com o celular ali. Mas, como a professora falou, eles dispersam muito dentro da sala de aula com o uso das tecnologias. Mas eu utilizo muito o celular com eles na sala de aula, né, para fazer pesquisa, alguns projetos dentro da sala de aula também, com fotografia, não é, Vânia? Que a gente também trabalha junto. A gente tem um projeto junto também, que é com fotografia, com artes, né, e tecnologias. Então, a gente também promove esse entendimento para que serve também essa tecnologia para o nosso futuro, para o nosso bem-estar. E ela falou do projeto da gente, que é o SOS Cerrado. Então, eu sempre coloco, no meu caso, que trabalho com fotografia, que é importante que eles tenham um foco, não fazer por fazer. Então, por que não usar a arte, a fotografia, as tecnologias para promover um bem social? Então, eu sempre coloco isso na cabeça de vocês. Eu falo, a gente está, todo mundo aqui, nós professores, vocês estudantes, estão construindo histórias. O que vocês querem deixar? Qual o legado? Para ver justamente se provoca esse senso de responsabilidade, maturidade. Né? Então, tem sim como você trazer esse aluno que está disperso para algo mais transformador. E é como o Silvânia fala mesmo, a família, a gente sente muita falta da família em relação a isso, né? É como se nós professores fôssemos ali os carrascos dessa situação com o celular dentro da sala de aula. Porque muitas vezes a gente tem essa necessidade também de pedir para eles, né, guardarem, porque às vezes você não está utilizando aquela tecnologia ali. Então eu posso dizer, vocês acabaram falando de alguns desafios, né? Que é exatamente o que eu queria perguntar um pouco a vocês. Então esse é um dos desafios, né? Como utilizar a tecnologia sem que ela disperse do interesse específico da sala de aula, que é a produção de conhecimento, que é o ensino e a aprendizagem. Mas eu queria ouvir agora de experiências bem particulares de vocês ao longo do tempo. E como vocês enxergam a educação hoje. Quais seriam os principais desafios que vocês percebem no ser professora, vocês são, e na educação como um todo? Assim, um desafio que eu vejo na carreira hoje do educador é muita questão emocional dos nossos estudantes pós-pandemia, né? Com o uso excessivo da tecnologia, né? Então a ansiedade, a depressão, e a gente tem que lidar muito com isso dentro da sala de aula, porque a gente tem uma sala de aula, né, múltipla, diversa, e essas questões socioemocionais, elas é um desafio muito grande para a gente, professor, porque a gente também acaba carregando isso com a gente, né, ao longo do nosso caminho aí como educador. E muitas vezes a gente não está preparado para lidar ali com aquilo, com determinadas situações que ocorrem dentro da sala de aula. Aí você perguntou em relação à educação, né, um desafio e de que forma poderíamos promover algum tipo de mudança, né, para... Desafios existem para a gente tentar superá-los, né? Eu acredito que a educação ela está além da sala de aula. Então, promover essa extensão do conhecimento, que é o que faz, de fato, que a nossa
disciplina, que os nossos conteúdos eles ganhem significados, é desafiador demais. Porque o professor, a gente tem uma carga horária que a gente tem que dar um conteúdo, né? Então, eu acredito que futuramente aí, né, que a Secretaria de Educação possa ver formas de, na própria carga horária, deixar uma parte para pesquisa de fato. Porque para a gente chegar aqui, por exemplo, hoje a gente está aqui no IAS para apresentar um trabalho. Então, a gente tem que trabalhar domingo, sábado, de forma online, né? Então, abrir mão, lá na nossa cidade tá tendo uma semana de recesso, e a gente, até chegar aqui, a gente teve que imprimir fotografias, montar murais, pensar em vários detalhes, que quem não sabe disso, né, fica pensando, poxa, a professora, né, tá lá com os alunos viajando, né, e outros alunos querendo também estar aqui, que bom que... Aí eu falo com meus alunos nessa hora, para a gente chegar aqui, a gente teve que ralar bastante, né? A gente teve que galgar muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. Então, eu acho que é um grande desafio do professor, que é pesquisador, né? Que é o que eu e Esté, né? A gente e faz na escola. É bem complicado essa questão de conciliar a carga horária com essas outras partes do projeto. Outra questão também que a gente pode falar é sobre o novo ensino médio, né? A carga horária desse novo ensino médio, as eletivas, e assim, muitas vezes, né, nós professores não estamos preparados para toda essa carga horária. A nossa formação inicial, elas não nos deu esse preparo. Então, por exemplo, hoje eu dou aula de Estação do Saber 7, que é a Identidade e Pertencimento Étnico-Racial. Então, eu tenho que ter tempo para pesquisar, ler muitos livros, estudar, fazer slides, porque eu não encontro isso tudo pronto para o meu aluno do ensino médio, né? Qual a linguagem que eu vou passar isso para ele? Então, é como ela falou, eu tenho também que ter esse tempo para esse planejamento, para essa pesquisa, para eu fazer um trabalho bem feito com os meus alunos, né? Então, para ser esse educador que a gente quer, esse educador antirracista, né? Então, é preciso que haja esse tempo de pesquisa, esse tempo de planejamento, que Lucivânia está falando aqui, que é tão difícil para a gente também. Ok. Queria pedir agora que vocês deixassem um recado para colegas, professoras, professores e para os estudantes a respeito da importância de serem professores. Eu queria falar para os meus colegas que não desistam. Como eu falei aqui, eu me apaixonei pela profissão no momento em que eu fui para a sala de aula. Então, apesar de todas essas dificuldades que a gente falou aqui, eu sempre quero fazer mais. E para os estudantes, né, eu sou aluna fruto de escola pública, e eu quero dizer para eles que sim, é possível a gente chegar onde a gente quiser, e que a educação é essa via de transformação. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu acredito que a educação é quem promove a transformação da sociedade. A minha fala não é muito diferente da de Lu, né? Sempre eu falo na sala de aula que, como ela, também sou fruto de toda a minha história, né, dentro da escola, foi na escola pública, na universidade pública. Então, assim, eu falo para eles, eu vim do ensino público e dou o melhor para vocês aqui. Então, não desistam dos seus sonhos, né? Não, nem os meus alunos, nem os meus colegas que estão chegando agora, né, com todas esses desafios que a gente tem aí pela frente. Então, não desistir mesmo. Seguir em frente e acreditar nessa mudança, nessa transformação através da educação. E a gente acredita nessas transformações e que a gente tem profissionais como vocês. Quero agradecer a disponibilidade, desejar sorte, luz e força sempre nos caminhos. É isso. Professoras e professores são exatamente esses agentes de transformação. Que a gente seja respeitada, que a gente seja respeitado nas nossas dimensões todas dos nossos trabalhos. Que a gente faça como essas professoras fazem, que todo o resto corresponda àquilo que nós, professores, somos nas nossas vidas de professores. Até o próximo!